Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a reparação e a repressão, tá? Sobre a repressão eu só vou dar uma pincelada ao final do vídeo, mas eu vou falar mais da repressão, certo? Opa! Ei, da reparação. Como nós estamos estudando os mecanismos de defesa das posições kleinianas, nós fizemos toda uma passagem aí pelos mecanismos da posição esquizoparanoide, né, que foram os 3 vídeos anteriores. E agora nós vamos falar sobre esse conceito de reparação que é próprio da posição depressiva, tá? Então, lembrando que ao chegar na posição depressiva, o indivíduo ele está começando a lidar com a realidade interna e externa. Então, o que isso quer dizer, né? Ele está começando a lidar com conteúdos internos que são dele, de como ele é, de como ele se vê, e conteúdos externos a respeito do outro, né? A respeito da realidade. Então, quando ele está tendo um posicionamento, uma visão mais real, né, menos fantasiosa, menos idealizada, ele está entrando nessa posição depressiva. E ela tem um requinte de muita dor e sofrimento, de culpa, de você perceber o que como você estava vivendo até o momento, como você estava se relacionando, como você é, o que você faz, o que você provoca no outro. Então, as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas de pensar: nossa, mas entrar na posição depressiva é entrar em depressão? Não literalmente, não a depressão enquanto um adoecimento psíquico, mas quanto a uma depressão de você se deprimir por conta de estar enxergando a realidade, tá? De estar percebendo que a maneira que você estava vivendo não era real, era uma criação da sua cabeça, era por conta de uso de mecanismos de defesa para não sofrer, e que agora você está entrando num processo de sofrimento, tá? De o tanto que é doloroso, né? A gente perceber que a gente não é quem a gente gostaria de ser, ou quem a gente imaginou que fosse, ou como a gente age, tá? Então, ao longo da teoria, a gente foi estudando, e vocês podem ler o texto, isto vai estar bem orientado, que quando o bebê ele entra na posição depressiva, ele começa a entrar em contato, ele começa a se defrontar com o sentimento de que ele destruiu o objeto primário, que ele destruiu o objeto, o primeiro objeto principal, que seria aí no caso a mãe, que de uma maneira onipotente, idealizada na cabeça dele, ele destruiu, ele atacou muito essa mãe. Que lá ele achava que era o seio mal, lembra? Lá na posição esquizoparanoide. E agora, como ele tem uma visão total do objeto, não dividido em partes, né, parcial, ele começa a perceber o tanto que ele atacou essa mãe, o tanto que ele foi agressivo com essa mãe. E aí ele começa a ficar culpado e desesperado por ter feito tudo que ele fez com ela. E mais desesperado ainda, com medo de perdê-la. Porque perdendo-a, ele tá perdendo o seio mal, mas ele também tá perdendo o seio bom. É a mesma coisa, ele tá perdendo o objeto primário, né? Então, diante dessa culpa e desse desespero, ele vai tentar encontrar uma maneira de recuperá-la, de não destruí-la, de mantê-la dentro dele, né? Esse objeto inteiro que ele tanto ama e que ele tanto tacou. Na posição depressiva, isso não vai acontecer somente com a mãe, vai acontecer com outros objetos externos e com objetos internos, que é com relação a você consigo mesmo. Tá? De, puxa, olha o que eu faço comigo, olha onde eu me coloco, né? Olha o que eu faço, né? E com relação às outras pessoas, então podemos pensar o objeto primário, que seria a mãe, um irmão, um pai, um colega, e o chefe, o namorado, o amigo, enfim, tá?
O que acontece, tá? Quando a gente estuda a Melanie Klein, ela vai falar que tendo experiências repetitivas de um bom objeto, né? O seio bom, o objeto de amor, vai ajudar a lidar com esse momento de sofrimento, esse momento de medo do que aconteceu. Se essa introjeção do objeto bom foi mais danificada, é mais difícil de isso acontecer, porque a pessoa ela não tem um objeto de segurança, um objeto de tranquilidade dentro dela para passar essa fase de desespero. Se ela tem, se esse bebê tem, esse indivíduo tem, a fase de desespero continua sendo muito difícil, mas ainda ela é menos difícil, tá? Porque dentro de você tem o amor, tem a segurança, tem a esperança introjetados, tá? Bom, o que acontece? Quando você chega na posição depressiva, né? E você vai tentando fazer as reparações, tentar até consertar o que você causou, o mal que você fez, você também vai ficando mais tolerante a esperar, a lidar com ausências, a lidar com demoras, a lidar com frustrações. Você aprende você entende e aprende que não é porque você quer que vai acontecer, que não é porque que você não tem essa opinião ou você acha errado que o outro também vai achar. Você começa a perceber a diferença e por perceber a diferença, você se coloca numa posição menos julgadora, tá? Lembra que eu falei para vocês daquele exemplo de que a pessoa fala assim, ela não gosta de berinjela e ela não consegue entender como a outra pessoa gosta. Como que a pessoa gosta de berinjela? Não é possível, berinjela é horrível. Ao entender a diferença, você começa a perceber que não é porque você gosta que o outro não vai gostar, tá? E que muitas vezes você até vai dever desculpas para aquela pessoa porque você não conseguia entender como ela gostava. E agora você entende porque ela é outra pessoa, com outro paladar, com outras experiências e que talvez para ela berinjela é ótimo, tá? Então, quando a pessoa está entrando na posição depressiva, tentando reparar, tentando consertar o que ela fez, tentando mostrar que agora ela percebe as diferenças e o mal que ela causou, o que acontece é que o teste de realidade vai ficando mais frequente e mais real. O que isso quer dizer? Principalmente, aceitar o outro como ele é, tá? Deixa eu pegar um exemplo agora, assim. Pensem numa situação em que vocês estão numa reunião de família e vocês ficam muito indignados e muito chateados e tristes e até inconformados que a sua família não entende questões políticas no sentido de estudar, de buscar. Pode ser uma roda de amigos, uma roda de conhecidos, e que as pessoas falam sem pensar, falam sem estudar, sem buscar uma referência científica ou conhecedora. E aí aquilo te causa um inconformismo que você fala, como que pode? Como que eles são assim, né? Se você está caminhando, né, para a posição depressiva ou está na posição depressiva, a sua visão começa até a ser menos onipotente, de achar que está errado ou não é possível. Você começa a ter mais uma noção de aceitar o outro como ele é. Esse outro ele não procura, esse outro ele realmente tem muito medo de conhecer a realidade dos fatos e ficar desesperado, que ao longo da história da pessoa, estruturalmente era assim que acontecia, né? Então, não é, a gente pode, a gente fica mais compreensivo com a história da pessoa. Vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu ouvi uma colega dizendo que ela não conseguia fazer exercícios e ter uma prática frequente de exercícios porque, infelizmente, o marido dela não ficava com as crianças sozinho. Então, para que ela pudesse fazer exercício, ela precisava que ele cuidasse dos filhos, né?
E aí a gente pode pensar assim, como, né, que ele não fica, como que você não faz ele ficar com as crianças, né? Essa é a realidade dela. Para ela isso é assim, né? Para nós, para mim, para você, para o outro, talvez não seja, para um outro ainda seja assim. Essa é a realidade da pessoa, é assim que ela aprendeu, é assim que ela construiu. Pode ser que em algum momento ela reveja isso, né? Ou ela questione isso, mas naquele momento essa é a realidade dela, né? Você pode até questionar, falar assim, mas por que ele não fica com os filhos? Ele também é pai, né? E a pessoa responder, falar, tá, ele é pai, mas ele não é mãe. E aí tem toda uma questão de construção do papel da mãe, do papel do pai, e que às vezes essa pessoa não quer entrar nisso, porque a vida dela é assim, ela está satisfeita assim, né? E aí quem vai aceitar, tentar aceitar essa situação somos nós, né? No texto que eu passei para vocês, que eu estou baseando a mais as nossas aulas, que eu já falei do livro da Hannah Siegel, né? Tem o capítulo que se chama Reparação. E no livro traz a história de um sonho de uma paciente que é um sonho de reparação, que ela vai relatando situações em que no passado ela atacou muito, ela teve muita dificuldade, ela até fez usos de defesas maníacas, mas naquele momento ela está caminhando para um movimento de reparação e ela vai reparar algumas relações e reparar a visão dela com ela mesma a partir desse sonho. Então, o sonho traz o inconsciente já entrando num processo de reparação e ela, enquanto um indivíduo, né, podendo passar por esse processo, certo? É bem bacana uma hora que do sonho, logo no início, que acabou a energia, né? Ela tem que fazer uma travessa, ela tem que ir de um lugar para outro e acabou a energia. Só que mesmo acabando a energia, ela não se desesperou. Ela pega uma lanterna e ela segue o caminho dela com a lanterna. Então você vê assim, ó, ela não acha mais que tudo acabou. Ela desenvolveu um recurso que ajuda ela a sobreviver, a chegar onde ela quer, né? Então, são os sonhos e os relatos vão trazendo para a gente, né, essas situações de reparação. Inclusive de restaurar, né, acreditar que é possível a gente restaurar dentro das nossas fantasias os ataques que a gente fez só dentro da nossa cabeça, que a gente acha que a gente fez coisas, né? Nossas fantasias inconscientes, elas realizam ataques à figura inicial, à figura cuidador atual, o terapeuta, o cônjuge, o filho, o irmão, enfim. E internamente também poder fazer reparações a esse objeto que a gente acabou destruindo ou fazendo mal só dentro da nossa cabeça, tá? E aí a Hannah Siegel traz pra gente uma diferença que eu achei super importante, que é a diferença entre os tipos de reparação, que é a reparação maníaca e a reparação não maníaca, que é a reparação própria da posição depressiva, tá? O que é interessante a gente saber da reparação maníaca? Para você entender se o indivíduo está mesmo num processo de posição depressiva e tentando reparar o que ele fez, tá? Nós vamos observar se ele tá reconhecendo realmente o que aconteceu, ele está sofrendo com essa realidade, ele fica culpado e no sentido de essa culpa não desesperá-lo, né, a ponto dele achar que tem que voltar tudo como era antes, mas de deixar ele angustiado de como ele vai poder consertar aquilo, se aquilo tem conserto, o que ele pode ter causado para outra pessoa no momento que ele não estava bem, né? Então, a Hannah Siegel ela fala que não é nenhuma defesa a reparação, é mais um reconhecimento da realidade, é você realmente entrar em contato com a realidade, tá? Isso é muito importante. A pessoa fica deprimida, não depressiva, deprimida com relação ao que ela está percebendo dela e do mundo, tá? A reparação maníaca, ela é diferente, tá? Por quê? Porque ela é uma defesa que
a pessoa quer fazer uma reparação, mas ela não está se sentindo culpada e ela não fica com medo de perder o objeto. Ela simplesmente tem só um desespero para se livrar daquela sensação ruim. Então ela quer consertar. Ela não quer lidar com a situação de uma maneira a poder sentir o que aconteceu. Ela só quer anular o que aconteceu. Ela não quer sentir a dor do sofrimento, a dor da perda, né? E aí a gente vê que não tem culpa. A pessoa não fica culpada pelo que ela fez. Quem fica culpado pelo que fez, aí está na posição depressiva. Quem não tem culpa, só quer se livrar de uma persecutoriedade, né, de um medo de retaliação, medo de vingança do outro, porque eu causei isso para fulano, o fulano vai vir atrás de mim, fulano vai fazer pior comigo. Eu preciso consertar. Isso é uma reparação maníaca. A pessoa não quer entrar em contato com a culpa, não quer perceber que ela causou algo no outro, tá? A reparação não maníaca da posição depressiva, a pessoa percebe, ela fala, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu causei, eu vou ter que lidar com isso, eu tenho que arcar com as consequências, certo? E na reparação não maníaca, tem algumas coisas que são super importantes da gente observar. Primeiro, a pessoa ela vai tentar fazer uma reparação maníaca imediata, rápida, para não sentir nada, mas geralmente não. Ela nunca é com o objeto interno, o objeto primário. Ela faz uma reparação num objeto distante, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, na caridade, tá? Eu fiz muito mal aos meus objetos internos, aos meus objetos primários, eu os ataquei, eu os dilacerei na minha fantasia, eu fiz mal para eles, eu falei mal da minha mãe, eu reclamei muito dela, né? Só que eu fico tão desesperado com a possibilidade de sentir culpa e de perceber o que eu fiz, que eu vou lá e dou coisas para caridade. Eu faço uma reparação maníaca, eu reparo, eu crio uma situação de desculpas e conserto, mas é num objeto distante ao objeto primário, né? Então eu vou lá e dou um monte de coisa para uma instituição filantrópica, uma ONG, né? Para não entrar em contato com a dor que eu iria sentir se eu realmente me entregasse à culpa, né, pelos maus que eu causei, tá? Interessante a gente ver isso, porque às vezes parece que por trás da caridade existem alguns fenômenos psicológicos muito interessantes e importantes. Outro tipo de olhar que a gente tem que ter para a reparação maníaca é que esse tipo de reparação faz com que esse outro objeto seja sentido como inferior, às vezes até com um certo desprezo, sem valor, sabe? Então, o objeto escolhido para a reparação é alguém que você sente uma inferioridade, tá? É alguém que você sinta que você é maior que ele. Então, aí esse pode ser reparado. Esse você pode se desculpar, esse você pode tentar consertar o que você fez, né? Então, isso são características para a gente ficar atento nas situações de reparação, para perceber se é uma reparação maníaca ou uma reparação real. Bom, o problema é que a reparação maníaca, ela nunca se completa, ela nunca permite que a pessoa entre de fato na posição depressiva. Ela mantém um ciclo vicioso ali nas defesas maníacas, né? Porque o que acontece? Se a pessoa pisa na posição depressiva, se ela vai para lá e ela tem que tomar em contato com a culpa, com o que ela causou, né? Primeiro que ela tem muito medo de ficar desesperada e entrega esse sofrimento e nunca recuperar. Todo mundo tem medo da depressão. Todo mundo tem medo de enxergar a realidade nua e crua, tá? E se você pisa na posição depressiva e começa a olhar o outro como realmente ele é e aceitar como ele é, o que acontece? Isso ganha valor de novo, né? É um objeto digno de amor, porque eu começo a aceitá-lo, eu começo a vê-lo como ele é de verdade, eu não começo a criá-lo idealmente e onipotentemente na minha cabeça. E ao olhar ele como ele é
valorizando, olhando como digno de amor, esse objeto começa a ter valor e isso é ameaçador para a pessoa. Então, a pessoa que usa a reparação maníaca, ela tem a dificuldade para entrar na posição depressiva, porque aí ela vai ter que valorizar o objeto. Ela vai ter que ver esse objeto como ele realmente é, digno de amor. E nesse processo está difícil, ela precisa ver esse objeto de uma maneira menor, por conta do medo que ela tem, da persecutoriedade e da vingança, que aquilo se volte contra ela. Tá? Porque lá na posição esquizoparanoide, ela atacou muito esse objeto e ela tem medo de que a pessoa ataque de volta, que o objeto ataque de volta, tá? Então, se for caso de reparação maníaca, a gente vai ver que a pessoa não fica tranquila, não dura a paz da reparação, a tranquilidade de enxergar o outro como o outro. Ela logo volta a se desesperar de novo, ficar com medo de retaliação, ficar com medo de persecutoriedade, tá? No livro, a Hannah Siegel traz o exemplo de uma paciente de 4 anos, a Anne, né? Que a Anne começa num movimento de sessões antes das férias, de reparação, de situações muito maníacas, de defesas maníacas e reparações maníacas, tá? E aí ela vai contando como que foi acontecendo o desenvolvimento aí dessas últimas sessões antes das férias da Anne. Bom, pessoal, eu havia dito no início do vídeo que a gente falaria de reparação e repressão. Mas depois que eu observei o vídeo e acompanhei o conteúdo, eu decidi por só falar da reparação e deixar o conteúdo da repressão para um outro momento, tá? Eu fiz essa escolha por priorizar os mecanismos de defesa e os conceitos da teoria kleiniana, tá? Então, o conteúdo sobre repressão fica para um outro momento. Obrigada, um beijo.